Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast. Pela graça do Senhor, estamos aqui novamente reunidos. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, sou professor de adolescentes ali da Igreja Central, aqui em Natal, né, no Rio Grande do Norte, né? E estamos alegres, mais uma vez, né, de poder discutir aqui um tema que é de grande relevância, né, juntamente comigo, a professora Gedídia. Aqui eu saúdo com a paz do Senhor. Peço para que ela se apresente para as pessoas que não conhecem. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em prol dessa missão, né, da Escola Dominical, alegres, né, por estar podendo exercer esse papel aqui, agradecidos a Deus. Meu nome é Gedídia, eu sou professora, psicóloga, e agradeço a Deus por estar aqui. Amém, glória a Deus. Como os irmãos podem perceber, né? Nossa querida Thaís não pôde estar conosco, né? Só está eu e a professora Gedídia, mas desejamos melhoras, né? Se Deus quiser, ela estará conosco aqui no comentário da lição de número 11, né? Essa que é a lição de número 9, né? Tem como título Os Cristãos e a Prática da Misericórdia, né? Essa lição que está presente na revista Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Então, como os irmãos podem perceber, são títulos dos mais variados assuntos, né, professora Gedidia? Uma hora fala sobre amor ao próximo, aqui sobre misericórdia, sobre família, sobre amizade, né? E são assuntos que envolvem a vida cristã de uma forma geral. Isso. Nos Né? múltiplos aspectos, né? Nos múltiplos aspectos, eu diria até no aspecto individual, no aspecto relacional e no aspecto também espiritual, né? E Espiritual. até social, quando a gente começa a falar de igreja, tanto é espiritual quanto é social. Quando a Exatamente. gente observa os assuntos da lição, a gente pode até fazer os blocos disso, né? Um bloco é individualidade, outro bloco é relações interpessoais e outro bloco a gente tem as relações sociais mais abrangentes, comunidade, igreja, papel social, que é o que a gente vai ver Sim. hoje. Exato, sempre numa perspectiva micro e macro, né? De uma perspectiva bem holística mesmo, mostrando que nós, como cristãos, devemos nos preocuparmos com todas as áreas da vida, né? E não apenas Verdade. com a área espiritual em si, né? E essa é uma lição, queridos, que nos traz esse alerta, né? Uma lição que tem como leitura bíblica Isaías capítulo 58, versículo 5 ao versículo 12, e tem como mensagem Isaías capítulo 1, versículo 17. E aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas, né? Essa lição, ela tem como título, primeiro, o princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento, né? Para os irmãos que puderam já fazer uma leitura prévia dessa lição, podemos ver que um tema que perpassa toda a lição de número 9 é o tema da justiça social, né? Que o comentarista mesmo aqui conceitua assim, de uma maneira bem resumida e com o intuito realmente de facilitar, né, o entendimento do nosso aluno, que se materializa por meio de atos de misericórdia, né? Atos de ajuda mesmo, atos de serviço, né, propriamente dito. E o capítulo de número primeiro, o tópico primeiro, aliás, ele fala sobre esse princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento, né? Então, o comentarista, ele perpassa aqui por vários livros da Bíblia, mostrando que a justiça social é uma preocupação do Antigo Testamento, né? Isso. Apenas aqui a título de exemplo, a gente pode citar Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17, que diz: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, né? A gente tem também aqui Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18, que diz: quem faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste, né? Então, é uma temática que também está presente no livro dos profetas, né? A gente vê lá em Amós, em Miqueias, em Isaías, a gente vê também nos Salmos, né? Podemos citar aqui o livro de Provérbios, tem um livro que tem um versículo de Provérbios, inclusive, que a
às vezes citado, né, nas faculdades de Direito, que se encontra ali no capítulo 31, versículo 8, que diz assim: abre a tua boca em favor do mudo, pelo direito de todos os que acham em desolação, né? Então, né, professora Gide, uma preocupação que a Bíblia nos mostra, né, em relação àqueles que se encontram em situação de desfavorecimento, né? O viúvo, a Exatamente. viúva, o Vulneráveis, né? pobre, vulneráveis, né? Uma palavra que ela abarca bem aqui a ideia. Isso, e ao mesmo tempo mostra o quanto Deus cobra, Deus mostra a necessidade e Deus exige, Deus orienta, né? No Velho Testamento, Deus vai trazendo sempre como orientações, como regras, como princípios da lei, né? Princípios para que fossem estabelecidos para o povo de Israel, como regras de convivência, regras de ação, né? Eu gosto muito da história que tem no livro de Números, que fala sobre as herdeiras, porque eram mulheres, né? As E herdeiras. isso, as herdeiras. E elas chegaram até Moisés e disseram: Moisés, estamos em dificuldade aqui, porque nossos maridos morreram, né? E tudo que é dos nossos pais agora vai para outras pessoas que não para nós. Elas eram irmãs, né? E aí Deus orientou Moisés e elas foram e Moisés organizou a vida social delas a partir de casamentos com pessoas que mantiveram a herança delas na família delas. Olha só, Que Deus interessante. guardou elas de serem pessoas, né, à margem da sociedade, porque de fato elas tinham o direito à herança delas, né? Sim, Muitas vezes alguém acha que o direito na Bíblia não é preservado para as meninas, né, para as mulheres, mas é sim. Eu gosto é muito dessa sim. história. E a Bíblia, o Novo Testamento, está cheio de versículos que falam Repletos, né? sobre Quase todos quando falam Deus, sobre isso. Deus vai e diz, tem que matar, tem que resolver, tem que afastar, tem que purificar. Aí lá no final do capítulo, isso a gente vê muito em Deuteronômio, no final dos capítulos ele diz assim, mas se houver, e ele abre a exceção. Ele abre, a misericórdia dele é presente na história do povo de Israel. Ele diz, mas se houver determinadas circunstâncias, se houver o sacrifício, se houver o arrependimento, né? Ou se a pessoa cumprir com tal situação, ela poderá ser resgatada, né? Então, o próprio Moisés foi um, um como eu posso Líder, dizer, um advogado, né, Daniel? sim. Um E isso, um defensor, advogado, né, um dos... defensor do povo de Israel, né? Precisou defender até Miriam do próprio Deus, né? Deus de Miriam, na verdade, né? Porque a ordem de Deus era: eu vou ter que matar Miriam. E lá o irmão que queriam tomar a frente do povo, né? Que achavam que Moisés não era um líder suficiente, mas Deus reveu a sentença dele em função do pedido teve misericórdia, né? Em função do pedido de Moisés. de Moisés. De Moisés. Então, a misericórdia de Deus é presente em toda a Bíblia, né, Daniel? Com certeza. Inclusive, ela própria diz que a causa de não sermos consumidos, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então, a gente poderia, queridos, ficar citando aqui inúmeros versículos de justiça social no Antigo Testamento, porque realmente a Bíblia tem essa preocupação, né? A gente deve se importar com a alma da pessoa, né, com a salvação, mas a gente também deve se preocupar com a subsistência delas, né, com o bem-estar terreno, né, por assim dizer, porque nós somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos da terra também, né? Então nós temos um corpo, né? Nós temos deveres e direitos aqui na sociedade. Então essa também tem que ser uma preocupação do crente, né? Inclusive a gente percebe, né, que o tema da justiça social é um tema em alguns setores
né? Do mundo evangélico, em alguns setores do catolicismo, em alguns setores religiosos, é uma ideia que às vezes é mal compreendida, né? E existe até razões para isso, porque a justiça social ela foi uma bandeira abraçada pelo marxismo, né? Que é uma ideologia ateia. Então, meio que criou aquela ideia de que, não, se eu defendo justiça social, eu estou defendendo a esquerda, estou defendendo o marxismo, quando na verdade não tem nenhuma coisa a ver com a outra, né? E outras vertentes religiosas também pensam, não, eu não preciso me preocupar com justiça social porque o que importa para nós é salvação. O mundo vai ser destruído, Jesus vai voltar, então o que importa é a gente pregar o evangelho e fica por isso mesmo. Né? E o intuito da lição é exatamente mostrar que as coisas não funcionam bem assim, né? Que a justiça social é uma parte indissociável realmente do evangelho, né? Inclusive, por falar em evangelho, eu já aproveito para entrar aqui no tópico de número 2, que fala sobre a justiça social no Novo Testamento. Né? E a gente vai ver aqui inúmeras citações de Jesus, né, professora Lidia, sobre a justiça social. Só para citar aqui um exemplo, Sermão da Montanha, né, quando Jesus vai falar aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? Então, já de cara aqui no Sermão da Montanha, Jesus já falando sobre justiça social. E pegando o gancho que você estava falando, Daniel, da forma da gente ver a justiça social, né? Existe também a religião, a vertente religiosa, que coloca a justiça social como pré-requisito do processo de salvação, né? Como se Hipervaloriza, dependesse, né? Hipervaloriza. hipervaloriza. Existem aqueles Enquanto que desprezam, existem aqueles que hipervalorizam. existem aqueles também que usam a justiça social como um caminho de até, como eu poderia dizer, de fraude para a religião. Sim, 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 sim. Estou aqui fazendo um processo, uma ação social, mas no fundo ele está investindo em alguma coisa de interesse próprio e usa o nome de Jesus para isso, e a gente precisa estar atento, porque a justiça social, conforme a Bíblia, fala de um sentimento interno, de uma intencionalidade espiritual para além do que é material. Primeiro é o espiritual e depois é o material. E algumas religiões invertem isso, colocam a justiça social dentro do que é material. Eu tenho que dar, eu tenho que oferecer coisas aos pobres, né? E depois eu vou ter a salvação. Mas não é assim que teologicamente a gente vê na Bíblia. Exatamente. Apenas para citarmos, né, colocando os pingos nos is, nós temos a teologia da libertação, né? Dentre outros adeptos, o Leonardo Boff, né? Que eles pegam a teoria marxista e juntam com a Bíblia, né? Tentam fazer ali uma compatibilização, uma mistura, né? E dizem, é uma leitura da Bíblia lida através das lentes do oprimido, né? Do sofrimento do pobre, né? De forma que a salvação, ela vem primeiro, como a professora Geridia falou perfeitamente aí, primeiro através da emancipação econômica, né? E, infelizmente, a gente sabe que não é dessa forma, né? Biblicamente não é dessa forma. Biblicamente não é dessa forma, né? Primeiro, como a professora Gídia falou, primeiro é o espiritual, depois é o material. De fato, o espiritual é mais importante, mas quando a gente diz que o espiritual é mais importante, a gente não quer dizer que o material não é importante. Está falando apenas que uma coisa é mais importante do que outra, mas essa outra também tem importância, né? Mas ela não pode ser erigida a um patamar de indispensabilidade, de pré-requisito para a própria salvação, né? Aliás, as raízes dessa teologia, ela remonta a Marx, que considerava a religião como uma superestrutura, né? Como ele denominava, o ópio do povo, apenas um mecanismo de sustentação das relações de poder.
né? Então, essa teologia da libertação é uma teoria que ela já começa viciada em suas origens, né? Exatamente. E que não considera a base judaico-cristã que tem, que inclusive não faz acepção de pessoa nenhuma, nem de classe social, né? Exatamente. Daí todos que são líderes, né? Você que é professor, já tem como entrar em cheio aí quando alguém comentar assim em relação mas a gente precisa fazer uma revolução, né? Para poder ter a justiça social. Na verdade, essa fala é da teologia da libertação, né? Não é Exatamente. da teologia bíblica. Não é da teologia bíblica, exatamente. Aliás, o que a gente vê, né, é Paulo falando ali em suas cartas, é exatamente que a gente deve respeitar as autoridades constituídas por Deus, né, que foram autoridades constituídas por ele, né? Então, essa ideia do marxismo de pregar uma revolução social para a tomada dos meios, coletivização dos meios de produção, não é realmente uma ideia bíblica, né? Talvez o seu aluno ele não tenha esse grau de aprofundamento a respeito do tema, mas por certo ele já deve ter ouvido falar, né? Porque, aliás, as escolas estão cada vez mais falando, né, sobre essas ideias, né? A gente vê muita doutrinação nas escolas. Isso não é só de agora, né? Não é só para a geração dos adolescentes. Se você, professor, tem dúvidas em relação a isso, você precisa se informar em relação ao que é pregado em relação à cultura, como eu diria, a cultura marxista, né? A doutrinação, ao que se propõe alguns autores, né? Inclusive da área da educação, isso é muito forte, Muito forte. para que vocês conduzam os alunos numa fala voltada para uma justiça social que não faz acepção de pessoas e que Exatamente. considera uma justiça verdadeira, sem vícios, aquela da balança equilibrada mesmo, né? E que hoje em dia está tão difícil da gente ver, né, Daniel? Tá tão difícil, é essa justiça, meu Deus. Deus Mas tenha vai dar misericórdia de certo, Deus nós. está com a gente. Mas é verdade. E a justiça divina, ela nunca falha, né, professora Geridia? É A dos homens perfeito. pode falhar, mas ela é perfeita, a divina. A divina é perfeita, não E falha, não é né? cega. E não é cega, exatamente, né? Ela consegue ver tudo, até o profundo e escondido, não é verdade? E glória a Verdade, Deus por Daniel. isso, né? Então, por isso, queridos, que no Novo Testamento a gente tem muitas referências sobre a justiça social. Talvez uma das referências mais emblemáticas aqui, que seria interessante você professor, abordar em sala de aula, seria aquela descrita em Mateus capítulo 25, 35 e 36, que Jesus está abordando ali aquela temática a respeito da sua vinda, né? E quando ele vier, ele vai separar as ovelhas dos bodes, né? As ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e ele dirá ali para as ovelhas, né? Vinde bendito do meu Pai, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estava precisando, quando eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. Perguntarão quando é que nós demos de comer, quando é que nós demos ao Senhor de beber, né? E Jesus vai falar, olha, quando vocês fizeram por esses pequeninos aqui, vocês fizeram a mim. Né? Então essa passagem ela é extremamente emblemática para assim tirar de vez qualquer dúvida a respeito da justiça social como uma doutrina bíblica, na verdade, e que a gente deve mostrar ao nosso mundo, principalmente por estar no Novo Testamento, principalmente por partir de falas do nosso Senhor Jesus, né? Mas não só de Jesus, né? A gente vê também isso daí nas cartas de Paulo, a gente vê essa referência em Atos dos Apóstolos, ali quando falam que os irmãos estavam numa uma só comunhão, né, no partir do pão, alguns até vendiam suas propriedades para dar ali para repartir com aqueles que precisavam, né? A gente vê também essa referência em Tiago, né, que eu gostaria inclusive de ler para os irmãos, porque ele é bem claro quando ele fala que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quer dizer, a religião pura e imaculada, quer dizer, aquela religião verdadeira, né? A teologia de Tiago que tem muito, que é muito enfática quando ele fala das obras, né? Isso. Eu ia destacar também
Sim. o capítulo 14, o capítulo 2, versículo 14, que fala sobre a fé sem obras para nada aproveita, né? E aí tem um versículo, que é o último versículo do capítulo 2, que é o versículo 26, que diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando eu li isso, um corpo sem espírito, eu disse, isso é grave, né? É muito E é grave. uma ilustração muito boa para adolescente, porque é bem impactante, vai chamar a atenção. Como assim um corpo sem o espírito? É aquela cena do velório, né? Do A pessoa cemitério, que né? está ali, isso, a pessoa que está ali, eu diria do velório dançar, porque a pessoa que está ali, ela tem corpo, ela tem olhos, ela tem boca, ela tem É nariz, verdade. ela tem estrutura do corpo, os braços, as pernas, né? Se não tiver sido uma coisa assim muito Sim, grave, sim, ela está com o sim. corpo inteiro ali dentro do esquife, né? Do caixão, mas ela está sem o espírito dela. Então, é como se ela tivesse todo o potencial para fazer alguma coisa. Veja bem, assim como um corpo sem o espírito, né? Está morto, assim também é a fé, ou seja, a pessoa que tem a fé, mas não cumpre as obras. Quando a gente tem a fé, a gente tem todo o potencial para fazer. A gente tem olho para ver, a gente tem boca para falar, a gente tem nariz para cheirar, ouvidos para ouvir, braços para servir, mas a gente não fazer é como se a gente tivesse morto, né? Muito É poderosa aquela essa analogia. isso. E aí a gente pensa, poxa, mas eu estou vivo, né? A minha fé é viva, a minha fé é atuante. Eu creio que Deus vai fazer acontecer, que Deus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Mas o que você tem feito socialmente, o que você tem feito pelo próximo, que é o segundo mandamento, né? Mais importante que o próprio Jesus colocou para nós. Tiago, uma vez eu falei sobre esse tema na igreja para colocar o seguinte: o quão é importante o evangelismo, Sim. o quão é importante a gente se mexer e usar nosso trabalho, nosso tempo, a nossa vida em função da fé, né? E quando a gente pensa em ação social, em comunidade, no nosso próximo, serve da mesma forma, né? Sim. Tiago aqui estava falando justamente sobre isso. Obras referenciam ao evangelho, a pregação do evangelho, mas também se refere a dar do pão, dar o pão, né? A dar de vestir, a ser um provedor na vida da pessoa, né? Então, eu gostei muito desse versículo e eu quis destacar aqui, assim como ele fala também da religião que você estava colocando aí, né? Religião pura e imaculada, né? Religião Isso. verdadeira. Então, essas referências, essa do velório é uma referência perfeita, né? Porque ela mexe muito com a nossa imaginação. Quando a gente fala na palavra velório, imediatamente já nos vem à mente toda a cena, né? E é uma analogia que a gente deve mostrar para realmente explicar como a fé tem que vir com obras, né? Inclusive, chegou-se a ter um debate entre os teólogos sobre a teologia de Paulo, que fala sobre a salvação pela fé e a fé somente, e a teologia de Tiago, que fala sobre salvação com obras, né? Então se perguntaram, né? Chegaram os teólogos se questionando, mas e agora? Quem é que está certo, quem é que está errado? E chegou-se à conclusão correta de que nenhum dos dois está errado, todos os dois estão certos, e as teologias se complementam. A salvação, ela é de fato só pela fé, é só pela fé, não é por obras. Sendo que uma fé salvífica, ela necessariamente produzirá obras. O efeito da fé salvífica é produzir obras. Se a pessoa tem uma fé que não produz obras, então não é fé. Né? Exatamente o que a professora Gedidia está explicando. Uma fé morta não é fé. Né? Não é fé. Não tem Então, vida, não tem vida não ativa, né? tem, Não é não uma tem fé vida viva, ativa. é uma fé Exato. morta.
É uma fé morta. Então, a salvação é pela fé, e a fé produzirá obras. Por isso que a gente tem que falar tanto sobre esse assunto com nossos alunos, né? E também fazer uma autorreflexão também, né? Tipo, o que é que eu estou fazendo em prol do reino? O que é que eu estou fazendo em prol da sociedade, né? Como, se o irmão ou a irmã, professor ou professora não tem essa ideia, ore para que Deus dê esse entendimento, dê essa disponibilidade, essa possibilidade também, né? Porque o que não faltam são pessoas à espera Necessidade. de nossa ajuda, né? Necessitadas de um amparo nosso, né? Seja lá qual for, né? À luz da Bíblia, quero dizer, né? E é tão prático isso, porque a gente se diz cristão. E o que é um cristão? Né? Converse com seu adolescente sobre isso. O que é ser cristão na sociedade? É você fazer igual a todo mundo? Ah, não, é porque a gente não peca, a gente está no processo de santificação, certo? Mas é só isso? A missão que Deus nos deu foi só essa? Ah, não, a gente tem que pregar o evangelho, certo? Mas é só isso? Né? Tem mais alguma coisa? Tem, né? Tem, a gente tem que usar de bondade, a gente tem que usar da compaixão, né? Quantas vezes Jesus estava caminhando e o texto bíblico diz, e ele, movido de íntima compaixão, ele olhava e sentia, né? E hoje em dia, será que a gente olha e sente? Né? Você está lá na sua lanchonete, comendo seu sanduíche, olha que exemplo bom, né? Comendo seu super bauru lá, e aí passa alguém que você percebe que gostaria de comer um bauru também, você tem a condição de dar, ou você talvez não tenha naquele momento, e você sente compaixão, né? Porque era isso que Jesus sentia. Quando ele viu o paralítico, quando ele viu o cego, quando ele viu a prostituta, ele sentiu compaixão. Compaixão é o quê, irmão Daniel? É pena? É só ter pena? Não. É você Não, sentir compaixão. É você se colocar na humanidade da outra pessoa. É você perceber que ele é humano igual a você. E se ele é humano exatamente. igual a você, você tem que ajudá-lo, porque numa situação oposta, se um dia você tiver em papéis trocados, se for a outra pessoa comendo sanduíche e você com fome, você gostaria de receber um sanduíche, entende? Com Então, certeza. a compaixão tem a ver com a habilidade social que é propagada hoje internacionalmente, que é a empatia. Uma pessoa que não desenvolve empatia, ela tem muitas chances de ser um antissocial, uma pessoa que não se encaixa socialmente ou que faz o mal à sociedade, Sim, existe certo? sim um grande risco. Somos seguidores de Cristo, somos cristãos. Então, de fato, precisamos desenvolver a nossa compaixão, desenvolver a nossa sensibilidade. Não podemos estar insensíveis. Quando a gente olha alguém no sinal, a gente tem que lamentar, a gente tem que orar, a gente tem que fazer algo por aquela pessoa. Você passou no sinal, viu, não deu para fazer dessa vez. Na volta é importante fazer. Ah, mas tem a questão de drogas, de trabalho infantil, disso, daquilo. Certo, ore ao Senhor, converse com Deus e coloque os limites para o que você vai fazer. Se você não vai fazer no sinal, faça em algum lugar, Sim, né? é verdade, exatamente. Então, de fato, não é uma opção para nós crentes, né? É um verdadeiro mandamento mesmo, né? Praticarmos obras, né, como resultado dessa fé, fé salvífica que nos apropriamos, né? Como crentes e salvos no Senhor Jesus. Porque, Daniel, como disse a lição, existe um aspecto de ser cristão que é vertical, que é a adoração. Se nisso eu já estou indo para o tópico 3. Já tá Já encaminhando, fazendo a ponte. que é a adoração, que é a gente
ter a nossa comunhão com Deus, nos desenvolver no processo de santificação, buscar a purificação de pecados, o arrependimento. Mas existe um aspecto, não é à toa que Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí esse é o aspecto horizontal, né? Que não tem como a gente ser cristão se não fosse relacionando com os outros. Eu gosto de dizer isso. Né? Não tem como. Isso inclui sentimentos dentro da nossa igreja e sentimentos para fora da nossa igreja, né? Sim. Isso inclui atitudes dentro da nossa igreja, quando a gente participa de um coral, quando a gente toca, quando a gente canta, quando os diáconos tiram a oferta, mas também tem a ver com você ir fazer evangelismo, alcançar uma prostituta, um drogado, alimentar os que estão com fome. Então, esse aspecto horizontal envolve a todos, não é só os crentes. Eu tenho que amar o meu irmão. Não, não é só isso. Eu tenho que ir pregar o evangelho, eu tenho que encontrar os perdidos, ajudar as pessoas que estão vulneráveis. Exatamente. E não é uma missão Desafio, pequena, né? É uma missão desafiadora, mas que pela graça de Deus a gente tem capacidade para fazer isso, né, queridos? Inclusive, essa é um dos temas do tópico 3, cujo título é A Prioridade é a Pregação do Evangelho. Então, o tópico 3 fala isso que a gente já está falando aqui ao longo dos outros tópicos da lição. A prioridade é a pregação do Evangelho. Podem querer destacar aqui um trechinho do comentarista que é muito importante, né? Que ele diz assim: a prioridade é a pregação do Evangelho. Porém, as pessoas terão maior clareza da nossa pregação quando ela for acompanhada dos nossos exemplos práticos de amor e misericórdia, né? Então, isso vem a agregar, né? Nossas atitudes de misericórdia, de amor, de obras, vem a agregar na pregação do Evangelho, né? Então, vem a agregar, vem somar, vem confirmar aquilo que a gente está falando, né? 2 Coríntios 3, versículo 22. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Todos os homens. Né? É Nós forte, somos, viu? Porque vós sois a carta de Cristo. Carta de A gente Cristo. é lido pela sociedade, pelo que a gente faz. Tem muito testemunho, né, de gente que diz assim: eu achei que você era diferente, né? E aí a gente fica orgulhoso porque a pessoa percebeu que a gente tinha o brilho de Cristo. O brilho de Cristo, ele aparece na nossa forma de atuar socialmente, porque a gente ama sem acepção de pessoas, a gente precisa amar sem acepção de pessoas, é o nosso dever, né? É um desafio, Daniel, pensando aqui nos adolescentes, porque às vezes eles não têm contato com circunstâncias adversas às dele, né? Sim. Quando eles estudam em escola, é sempre ali o mesmo grupo, mesmo né? um grupo, né? Parecido. Com as mesmas, né? Por isso que a perspectivas. escola dominical precisa, de certa forma, provocar isso nos alunos, né? A gente Provocar precisa... reflexão, espírito crítico. Exatamente. E mostrar para eles essas realidades. Eles entram em contato com várias realidades espirituais, adversas à palavra de Deus, mas quando é para ver, às vezes, um vídeo sobre uma história difícil, né? Alguém que venceu uma batalha muito grande, não tem paciência não para isso, né? Gosta mesmo de jogar. Mas essas histórias são importantes. E os pais, muitas vezes, por protegerem os filhos de realidades duras e difíceis, não expõem os seus filhos a isso e não ensinam essa empatia. Então, eu trabalho com educação e a gente prepara os filhos, digo a gente, todos, né, para concorrer, para fazer o Enem. Né? Os seus filhos estão na escola com foco nisso. Mas, para além disso, precisa haver empatia, humanidade, solidariedade, né? Não é só eu tenho que vencer o outro, não, eu preciso colaborar, compartilhar, dividir com o outro. Perfeitamente, né? Inclusive, queridos, aproveitando aqui também para falar de um tema que
os irmãos podem tratar isso logo no início da lição, mas também pode tratar aqui no final, né, que fala sobre pregação do evangelho. É interessante que você professor, você professora, também pesquise se a sua igreja tem projetos sociais, né, se ela desenvolve algum tipo de atividade nesse sentido, né, e aqui aproveitando, citando a minha igreja, né, que é a Igreja Assembleia de Deus, do Templo Central, existe um trabalho muito interessante chamado CIAD, né, para se os irmãos quiserem aprofundar as informações, só colocar no Google CIAD e EAD, né, que tem informações completas lá. Mas é uma instituição permanente, né, que cuida de idosos, né? As últimas informações que eu pude coletar, não sei se mudou muita coisa, mas é que tinham aproximadamente 20 idosos morando no CIAD, 34 colaboradores, né, de forma multidisciplinar, médico clínico geral, psicólogos, assistente social, nutricionistas, né? E é um trabalho muito bonito, né? Eu lembro que em 2000, se não me falha a memória, em 2016, mais ou menos nisso, nós convidamos os nossos adolescentes para fazer uma visita, né? Lá no CIAD, né? E a gente levou alguns instrumentos musicais, a gente cantou com as senhoras, conversamos com elas, fizemos orações, né? E E isso essa é uma pôde... ótima opção de atividade, né? Sim, de atividade, conscientização, né? Para que os alunos vejam na prática como é que funcionam, né? Então, se a sua igreja tem esse tipo de atividade, tem esse tipo de trabalho, é interessante. Fale com o seu líder, né? Fale com o seu pastor, agende uma visita, né? Para que todos saem ganhando, né? Todos saem ganhando ali. A gente vai para dar, mas a gente acaba recebendo mais do que eles próprios, né, professora Edith? Quando a gente, Ah, isso, Daniel, quando a gente pensa em projetos missionários, a gente também vê muito essas questões de ação social, elas são muito essenciais, fundamentais na ação missionária, né? Então, procurem relatos nos sites da Jocum, nos sites de agências de missões, né? Ou mesmo da nossa igreja, notícias que revelem para ele, que mostrem para ele que essa realidade existe, né? que Os realidade existe. vulneráveis não são só as pessoas que passam fome, né? São pessoas também que são os refugiados, né? Recentemente, quando eu digo recentemente, acho que já faz muito mais de um mês, mas há alguns meses atrás, um dos pastores das nossas congregações, que inclusive foi missionário na Venezuela, foi até um campo de refugiados da Venezuela, foi lá, Interessante. compartilhou, trabalhou, arrecadou alimentos, arrecadou produtos de higiene, foi até eles. Ele sabia falar espanhol, então ele se sentiu muito à vontade, e as pessoas se sentiram muito à vontade. E muitas almas, eu não tenho a quantidade de pessoas que aceitaram Jesus, mas houve salvação nesse momento lá, né? Glória a Porque ele Deus. saiu de dentro da igreja como pastor, que ele poderia não ter saído, né? Ele saiu de dentro da igreja e foi visitar os refugiados, né? Pessoas que, como diz a Bíblia, órfãos e viúvas, né? Onde estão as crianças órfãs aqui na nossa cidade, né? Existem crianças que não têm Existe. pais, né? Existem a justiça social, no sentido de instituição mesmo, existem os órgãos, né? Que tem vara de família. Esses dias eu descobri um serviço muito interessante, que é você hospedar crianças na sua casa, né, como se fosse abrigo. Existe um serviço que você pode fazer isso também. Enquanto a justiça procura um tutor para a criança, você pode se cadastrar. Claro que tem todo um processo para você ser aceito, mas você pode cuidar da criança enquanto a justiça encontra um lugar ou uma família para ela ficar. Que isso é para desafogar orfanatos. Família acolhedora, Pra... se não me engano, né? Exatamente, Acolhimento familiar, né? obrigado por lembrar, acho que é família acolhedora mesmo. Família acolhedora. É Tem um um projeto. apadrinhamento também, né?
que também trata Exatamente. disso. Se eu não me engano, é uma coisa que vem lá do governo federal e que é propícia, é uma possibilidade que tem de se atuar, né? Para os nossos adolescentes, tem que ser pensados em eventos, né, que atinjam essas pessoas, movimentos que arrecadem, que levem o evangelho, ou mesmo ir para frente da igreja, né? Distribuir água mineral, ou se não for possível, o folheto e a atenção, porque essas pessoas também são Atenção. muito carentes da questão da escuta, do carinho, né, do respeito. Às vezes, um abraço muda o dia de alguém. Muda, muda, muda e muito. Eu lembro que recentemente eu fui no círculo de oração da minha igreja, círculo de oração de jovens, e ao final uma senhora veio falar comigo, né? E ela falando bastante, eu percebi que ela estava querendo realmente conversar, e eu percebi que naquele momento, na verdade, o que ela queria era um ouvido, né? E eu fiquei ali, me disponibilizei, e no final, depois de muita conversa, ela chegou e falou: qual é seu nome? Eu, Daniel, muito obrigado por ter me escutado, viu? Que Deus abençoe a sua vida. E ela saiu sorridente, né? Simplesmente porque teve alguém ali para escutar ela. Então, a professora Redídia falou perfeitamente, né? Tem muita gente que precisa nada mais, nada menos do que atenção, né? Do que atenção, um ouvido para ouvir, né? Um conselho para dar também, né? E não faltam projetos para que a gente possa trabalhar isso com os nossos adolescentes, né? É uma lição, a lição de número 9 vai tratar de teoria, né? Mas é interessante que a gente traga eles para a parte prática também, né? Então, converse com o seu líder, converse com o seu pastor, para que o adolescente, o seu pré-adolescente, né, possa participar de alguma atividade desse gênero. Talvez eles nunca tenham participado, né, de uma atividade como essa de entregar água, ou mesmo de evangelismo mesmo, né? E essa experiência prática que eles adquirirão, realmente eles vão com certeza levar para a vida toda, Em né? Parnamirim tem um projeto de doar as férias para as missões. Ah, que legal. É legal. Excelente. Um amigo meu, se eu não me engano, ele foi para era a África, acho que há uns 2 anos atrás, né? E eles passaram, As férias lá, não, né? eu acho que foi, Agora eu tô, mas também tem no interior do estado, né? Se não me engano, também. Isso. Então A são projetos que proposta lá vêm em agregar Parnamirim muito é dentro do campo de Parnamirim. dentro do campo Então, mesmo. dentro do campo de Parnamirim existem muitas congregações que, quando chega um grupo de jovens, consegue evangelizar todo o povoado, todo o município ali, Bênção. todo o Glória a logradourzinho ali, Deus. e aquilo, e aí se organiza um belo de um culto à noite, né? E aí as pessoas são evangelizadas, são atendidas, projetos sociais que envolvem pessoas da área de saúde são muito importantes também, né? Bem, glória a Deus. E, queridos, já nos encaminhando aqui para a nossa conclusão, né? O comentarista aqui da lição ele retoma as ideias, né, que a gente já tem abordado. Eu queria destacar esse trecho que diz assim: a misericórdia é a prática da nossa pregação. Que esse amor que pregamos e cantamos seja mais do que um belo discurso, que seja um movimento de entrega pessoal com tudo que temos e com tudo que somos, né? Que você, como professor, professora, possa orar, né? Sempre a gente recomenda isso antes de preparar sua lição. Ore para que o Espírito Santo venha ali direcionar para aquilo que você deve abordar, para aquilo que você deve incentivar, ensinar os seus alunos, né? E que você possa repassar isso para eles. A questão da justiça social é uma questão urgente, né? Não é uma questão também opcional, é uma questão de obrigação como cristão que somos, né? Nos preocuparmos não apenas pela salvação da alma, mas também pelo bem-estar social, né? Que você possa, pela graça do Senhor, colocar isso, né, na cabeça do seu aluno e também pesquisar, como a gente vem falando, os projetos que tem na sua igreja, né, para que você possa abordar, incentivar a participação do seu aluno para que eles tenham essa experiência prática, né, que a teoria junto com a prática ela solidifica, digamos assim, o conhecimento, né? Então, Verdade. essa é a conclusão. Eu queria passar também a palavra para a professora Gedide para que ela dê suas considerações finais sobre
essa lição de número Isso, eu 9. estava lembrando aqui, acho legal para encerrar, a gente pensar o seguinte, talvez os nossos jovens estejam muito focados no que acontece dentro da igreja, né? Ah, o congresso, o evento, o culto de jovens, o impacto, né? O coral, né? A orquestra, o grupo de, sei lá, o próprio EBD, a própria escola dominical, né? O grupo de jovens da igreja. Mas essa é uma lição oportuna para a gente pensar sobre os que estão fora a margem, os que não conseguem chegar a uma igreja, né? Os que estão precisando do olhar deles para fora, né? E talvez para os de dentro também, mas com um olhar diferenciado, não como mais um jovem que está ali. Para a gente perceber também o que eles estão dizendo ao nosso redor, né? Sim, Quando chega algum adolescente que está pedindo ajuda, professor, eu preciso disso, eu não consigo fazer tal coisa, eu estou me sentindo ansioso, eu estou me sentindo assim, assado, né? E você perceber que existe uma desigualdade nas questões de acesso dele à saúde, à alimentação, à segurança, né? Alguns jovens passam por circunstâncias muito difíceis em relação à segurança da própria vida, né? Tem sim, pais, ou tem felizmente. famílias que têm violência dentro de casa, então, que o seu ouvido esteja atento também a essas circunstâncias, essas falas, porque não é aceitável, meu querido irmão, que você ouça alguém pedindo ajuda na sua igreja e você não faça nada, né? Deus não se agrada disso. Então, me arrepiei toda, Daniel, agora, porque isso aí é forte. É sim, é É sim. É forte. forte, é urgente, a gente precisa se Serve muito conscientizar para disso. mim, né? A gente está saindo daqui dessa lição com mais consciência social. Sim, com certeza, com certeza. Interessante que quando a gente lê as lições, né, quando a gente pesquisa, primeiro a gente aprende para a gente, né, professora Gedídia, para depois É, repassar para o aluno. Então, é sem dúvida uma lição que mexe com a nossa consciência, né, e faz nos refletir sobre as nossas atitudes, né, sempre para que possamos melhorar em prol do reino, né, em prol do crescimento do reino, do engrandecimento do Senhor Jesus, né? Esse é o grande objetivo dessa lição, tá bom, queridos? Então, muito obrigado por ter estado até aqui conosco, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe também a sua aula. Mais uma vez, não esqueça de orar, pedir direcionamento do Espírito Santo, estude bem, se dedique, e que a sua aula seja uma aula abençoada pela graça do Senhor, né? Se Deus quiser, estaremos aqui no próximo podcast. Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor. a paz do Senhor, até o próximo.